Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Daniele e hoje a gente vai tratar da segunda parte do livro Um Psicólogo no Campo de Concentração. Eu deixei a primeira parte aí, já está no ar. Quem não viu pode voltar lá e ver. E essa segunda parte aqui, como eu tinha falado, que eu resolvi fazer um apanhado geral só do capítulo que ele explica a experiência dele. E desse outro capítulo aqui que se chama Logoterapia em Poucas Palavras, tá? Que é onde ele explica um pouquinho, baseado em toda a experiência que ele teve, exemplificando a experiência que ele teve, ele explica o que é a logoterapia, tá? E aqui ele já começa com um diálogo bem interessante, que ele encontra um doutor psicanalista, e aí o psicanalista pergunta a ele assim, o senhor é psicanalista? Aí ele responde assim, não senhor, eu sou uma espécie de psicoterapeuta. E aí o psicanalista pergunta ele assim, de que escola o senhor é? Ele fala assim, eu sou da minha própria escola, logoterapia. E aí o senhor chegou para ele e falou assim, o senhor pode me falar em uma frase curta o que é a logoterapia? Aí ele rebateu a pergunta com a mesma pergunta. Antes o senhor poderia me falar com uma frase curta o que é a psicanálise? E aí ele respondeu assim, ó, na psicanálise, o paciente deve deitar-se num divã e contar coisas que às vezes são muito desagradáveis de contar. E aí ele respondeu assim, pois bem, na logoterapia o paciente pode ficar sentado, mas ele tem que falar muitas coisas que são por vezes desagradáveis de serem faladas. E aí ele já manda essa daqui para falar o seguinte, olha, a logoterapia por muitas vezes ela é explicada como uma abordagem ativa, né, onde o paciente está ali ouvindo o que o terapeuta tem para falar para ele ali, ao invés de ficar só falando. E a logoterapia também ela está mais voltada para as questões do futuro. Como assim? Diferentemente da psicanálise, que retrata ali muitas questões do passado do paciente, né, como é que foi a infância, traumas, etc. A logoterapia ela vai falar assim, beleza, daqui para frente, o que podemos fazer? Daqui para frente, como podemos viver, resolver essas questões da vida? Então tem muito esse olhar assim, do que eu posso fazer na circunstância que eu estou agora, daqui para frente, tá? A logoterapia concentra-se no sentido da existência humana, bem como na busca do homem por tal sentido. Então ela vai falar assim, olha, o homem desde os primórdios, ele busca um sentido para viver. E a vida do homem, ele vai ser pautada nessa busca incessante. Aí ele vai dividir o capítulo, esse último capítulo, em alguns subcapítulos. E a começar pela um que se chama a vontade de sentido. Né? A vontade de sentido, o que é isso? É justamente o que ele fala, que a busca do homem por sentido é uma motivação primária em sua vida. Então, ele explica aqui que o homem, desde que é homem, ele vai sempre buscar um sentido. Né? Então, nós buscamos um sentido o tempo inteiro, na profissão, na vida amorosa, na vida como um cidadão, como uma pessoa que realiza um projeto. A gente está sempre buscando esse sentido. Né? Logo em seguida, ele vai falar aqui da importância da atenção, que é o próximo subcapítulo, chamado A Importância da Atenção. Então, ele vai falar o seguinte, propriamente essa busca pelo sentido, retratado no subcapítulo anterior, vai causar uma tensão na vida do homem. Então, sempre vai existir uma tensão. E essa tensão é como se fosse, primeiro você tem que tensionar para depois relaxar. E esse relaxamento seria um equilíbrio. Só que ele fala assim, essa tensão na vida humana, ela é muito positiva. E ela é extremamente saudável, principalmente para a nossa mente. Por quê? Porque como ele retrata aqui, a tensão, ela é sempre uma tensão entre as coisas que eu já conquistei, as conquistas que eu já tive e as conquistas que eu quero ter, ou então ela é uma tensão sobre quem eu sou e sobre quem eu devo ser. Então é sempre essa tensão. E se você perceber na sua vida, a gente está sempre tensionado nisso aí. Quem eu sou hoje, quem eu devo ser nessa vida. E
quem eu sou hoje. E você tá sempre em constante busca, né? Se você tem na sua vida profissional, você tá num emprego e você está ali satisfeito, era tudo que você queria, mas vai passar um tempo em que você vai visualizar e vai buscar dentro de você, você vai querer um novo sentido para aquilo ali. Pô, o que mais que eu posso ser aqui dentro? Entendeu? Então esse é um exemplo dentro de uma empresa, dentro de um relacionamento. Eu sou esse tipo de companheira hoje, mas o que eu devo ser daqui a um tempo? Né? E assim a humanidade vai evoluindo, o ser humano vai buscando sempre evoluir. E aí ele fala o seguinte, se você alcança um equilíbrio, isso é muito até perigoso, desvantajoso, porque assim, o, 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 o organismo, por exemplo, o organismo humano, quando ele está doente e encontra ali um equilíbrio, ele não se defende de uma infecção, por exemplo. É por isso que a gente tem febre, porque o corpo se desestabiliza e a febre vem como uma proteção contra a infecção, por exemplo. Essa é uma tensão orgânica. É a mesma tensão na vida e na busca de sentido. Se o corpo não reagisse, como que a gente ia se... Como que o próprio corpo ia se defender? Né? Então, é esse o sentido que ele fala nesse capítulo. Então, ele fala assim, olha, quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como, que é a frase do Nietzsche. E aí ele fala que é justamente esse porquê é o sentido. Se eu tenho um porquê de sofrer, eu suporto. Se eu tenho um porquê de acordar cedo todo dia para ir trabalhar, eu suporto. Se eu tenho um porquê de sentar numa mesa e estudar horas a fio, eu suporto o processo. Então é nesse sentido aí. Olha só. A luta por um objetivo que vale a pena, uma causa escolhida livremente, precisa não da descarga da atenção a qualquer custo, mas da chamada de um sentido potencial esperando para ser realizado por ele. Essa tensão tem à espera uma potência que precisa ser realizada, tá? Olha só uma coisa interessante aqui. Esse sentido da vida, ela precisa não de uma homeostase, que é o equilíbrio, mas uma dinâmica existencial baseada numa saudável tensão entre o sentido a ser realizado e o indivíduo que o realizará, tá? Bom, aí aqui ele vai partir para o próximo subcapítulo, que se chama o vazio existencial, né? Que é uma coisa que a gente é muito presente hoje, né? As pessoas sentirem um vazio, as pessoas sentirem uma falta de sentido da vida. A gente está vivendo aí na época com o maior número de suicídios, por exemplo, né? Então, ele vai falar aqui que o vazio existencial, ele vai se manifestar principalmente no estado de tédio, né? É uma palavra extremamente recorrente aí no nosso vocabulário hoje. Ah, eu tô com tédio, minha vida é um tédio, meu final de semana é um tédio, sabe? Estudar é um tédio. E aí ele até cita Schopenhauer aqui, que disse que a humanidade estava condenada a oscilar eternamente entre esses dois extremos, que é a angústia e o tédio. Um exemplo que ele dá aqui é justamente a neurose dominical, como ele mesmo explica aqui, né? Que é aquele propriamente um tédio que é sentido quando bate um domingo à noite e você sente aquele vazio existencial. Você se imagina ali de novo, tendo que acordar no outro dia, na segunda-feira, e começar tudo de novo. Porque ali você já não vê sentido nem mais nada, você não sabe por que está fazendo. Inclusive, por isso que muitas vezes as pessoas estão vivendo numa vida muito automática. E esse automatismo acaba gerando esse tédio. E que essa vida dominical, as pessoas se dão conta de que é uma vida com falta de conteúdo interior, entendeu? Aqui, ó, é uma vida muito materialista. As pessoas ficam correndo a semana inteira para se preencher desse vazio, mas quando chega o domingo, que não tem nada para fazer, elas sentem um buraco no peito e percebem a falta de sentido na própria vida, né? Agora aqui o próximo capítulo, subcapítulo, ele fala o seguinte: o sentido da vida. E aí, qual que é o sentido da vida, afinal de contas, né? E aí ele fala uma frase aqui, ó, que vai responder essa pergunta sem deixar nenhuma dúvida. Que ele fala o seguinte: o que importa, então,
não é o sentido da vida em geral, mas o sentido específico da vida de uma pessoa num determinado momento. Às vezes, quando a gente fala qual é o sentido da vida, de uma forma muito abrangente, mas a verdade é que o sentido da vida, ele é único para cada indivíduo na circunstância que aquele indivíduo está vivendo naquele momento. O sentido da minha vida hoje pode ser esse, mas ano que vem pode ser outro. O sentido da sua vida é único e é seu. Cada pessoa tem o seu sentido de vida. Cada um tem a sua vocação ou missão específica, uma tarefa concreta a cumprir. Bom, o homem não deve perguntar qual é o sentido de sua vida, mas reconhecer uma coisa: é a vida que está lhe perguntando qual que é o sentido dela, tá? E ele só pode responder à vida respondendo pela sua própria vida, ou seja, sendo responsável, que é um tópico que a gente vai ver mais à frente. A logoterapia, então, ela vê na responsabilidade a própria essência da existência humana. O que ele quer dizer com isso? Às vezes a gente se pergunta: eu não vou fazer mais nada, eu não quero saber de mais nada, essa vida não tem sentido. Mas você aqui tá como a vítima da história, esperando uma solução cair do céu. E aqui ele chega e fala para você o seguinte: olha, não é você que tem que ficar perguntando qual que é o sentido da vida, mas a vida tá a todo dia te perguntando qual que é o sentido da vida. É a vida que está te perguntando. E, portanto, se é a vida que está te perguntando, é você o responsável por responder. E como que você vai responder? Através da sua própria vida. Através da sua própria vida. Acordando cedo, indo trabalhar, ajudando as pessoas, fazendo suas orações, seguindo uma vida religiosa, sendo útil na vida das pessoas, servindo, estudando, trabalhando. Essa é a sua responsabilidade, de acordo com a sua circunstância, de acordo com a sua vida. É você, a sua responsabilidade, responder para a vida qual que é o sentido dela, tá? Próximo subtópico é a essência da existência, né? E aqui ele vai falar justamente sobre a própria existência humana, né? O ser humano sempre se dirige a algo ou a alguém para além de si mesmo, seja um sentido a ser realizado, seja outro ser humano. Quanto mais o indivíduo se esquecer de si mesmo, entregando-se a uma causa para servir ou alguém para amar, mais humano e realizado ele será. Então ele fala assim, olha, o que é chamado de autorrealização não é um objetivo atingível, pela simples razão de que quanto mais nos esforçamos nesse sentido, mais ela nos escapará. Ou seja, o que é a autorrealização? Ela só é possível como um efeito secundário da autotranscendência. E a autotranscendência que ele explica aqui é justamente você passar por você, não passar por cima de você, mas passar por você como uma forma de ser instrumento para o mundo, de servir. E aqui que ele fala, arrume uma causa para servir ou alguém para amar. Porque o sentido aponta sempre para fora, não é para dentro. O sentido é para fora. Então eu me sirvo de instrumento e daí vem a autotranscendência. E daí vem o sentido da existência humana. E aí ele fala o seguinte, olha, existem 3 formas de você encontrar o sentido da vida. E aí ele fala o seguinte, a primeira maneira é na criação de uma obra ou na realização de uma ação. Então você realiza uma obra, não quer dizer que seja uma coisa grandiosa, tá? Pode ser coisas pequenas do dia a dia, um projeto pessoal que você tenha, né? Na vivência de algo ou no encontro com alguém, né? Alguma experiência que você viveu e dali você enxergou um sentido, ou porque você encontrou alguém para amar, é outro sentido. E na atitude que assumimos em relação ao sofrimento que se impõe a nós, que é a terceira forma de encontrar um sentido. Ou seja, qual atitude eu tenho diante do sofrimento que me foi imposto, tá? Logo em seguida ele vai retratar um pouquinho sobre o sentido do amor, que é o nome do próximo subtítulo, o sentido do amor. Ele até reitera aqui sobre a segunda forma de encontrar o sentido. Porque ele fala o seguinte, quem ama, que o amor é algo primitivo, né? Um sentimento primitivo. O amor é o início de tudo ali. Então, o ser que ama outro ser, ele vai contribuir para a realização do ser amado, certo?
ele vai tornar consciente o potencial que o ser amado tem. E isso vai ser um impulso para esse ser transformar as potencialidades em realidade, ou seja, encontrar o sentido. Então eu faço da minha vida um propósito de estar ali realizando, mostrando para o ser amado a potencialidade que ele tem de se realizar na vida. Isso aí é uma forma de encontrar o sentido, e é também o próprio sentido do amor em si. Né? O próprio sentido do amor em si. Bom, e aí logo em seguida ele vai mostrar pra gente o sentido do sofrimento. Né? Por que a gente sofre? E aí ele fala o seguinte: nunca devemos esquecer que mesmo quando somos confrontados com uma situação desesperadora diante de um destino que não pode ser mudado, também podemos encontrar um sentido na vida. Isso aqui é muito importante, né? Porque é muito difícil de fazer isso aqui. De alguma forma, o sofrimento deixa de ser no momento em que encontra um sentido, como o sentido do sacrifício. Eu expliquei isso no último vídeo, né? Inclusive dei um exemplo. Quando você usa do sofrimento, quando você vê o sofrimento como um sacrifício que você oferece a alguém precisa, ou a Deus, né? Você está sempre... aí ele fala que isso deixa de ser, o sofrimento ele deixa de ser um sofrimento, quando ele se torna um sacrifício, quando ele tem um sentido, tá? Um dos princípios básicos da logoterapia é a ideia de que a principal preocupação do ser humano não é obter prazer, nem evitar o sofrimento, mas encontrar um sentido na sua vida, certo? E outra coisa que eu expliquei no vídeo passado também, que ele retrata aqui, ó: ao aceitar o desafio de sofrer com bravura, a vida passa a ganhar um sentido até o seu último instante, estendendo-se literalmente até o fim. Ou seja, pegue a sua cruz e siga-me. E aqui, o próximo subtítulo se chama Um Logodrama, que ele conta as histórias dos pacientes que chegaram para ele e perguntaram para ele, né, qual que é o sentido da vida, e aqui ele vai se desenrolar. Até ele chegar no próximo subtítulo, que se chama O Super Sentido. E que, pelo que eu interpretei, ele quer dizer o seguinte: para além do sentido da vida, existe um super sentido que vai muito além das nossas capacidades intelectuais e racionais de entender, né? E aí ele até fala que para pessoas que são religiosas é até mais fácil de entender, né? Porque elas já estão ali no meio que elas acreditam em Deus, e Deus é uma esperança, né? Deus é o alívio, Deus está ali para salvar, Deus é o amor infinito. Então, as pessoas que têm uma religião já têm essa visão, já estão dentro dessa cultura aí. E ele fala que para elas entender isso aqui é mais fácil. Aí eles exemplificam o que é o super sentido, dando um exemplo aqui de um paciente que chegou até ele desesperado, porque ele perdeu a mulher e perdeu 6 filhos na câmara de gás. E aí ele foi ter com o Frankl numa sessão de psiquiatria para entender qual que é agora o sentido da vida dele, se ele perdeu tudo que ele tinha. E pior, ele se casou com a segunda mulher e descobriu que a mulher é estéril. E ele ficou desesperado, porque ele não teria mais filhos. E aí ele até falou que, olha, estava desesperado por não ter nenhum filho que lhe dissesse o Kadish após a sua morte. Ele era judeu, o paciente. E o Kadish certamente aqui fala que é uma oração fúnebre. Certamente é uma oração fúnebre que os filhos fazem aos pais, não sei. E aí ele falou assim: agora minha vida, qual que é o sentido disso tudo? Eu perdi todo mundo e agora minha mulher, minha nova mulher, não pode ter filho. E aí o Viktor Frankl vai lá e pergunta assim para ele: o senhor não espera ver seus filhos no céu? Aproveitando que ele era religioso, ele fez essa pergunta: o senhor não espera ver seus filhos no céu? E aí o paciente fala o seguinte: olha, eles morreram como mártires inocentes, eram crianças inocentes dignas do mais elevado lugar no céu. Eu, um pecador, nunca vou conseguir encontrar com eles lá. Eu nunca vou conseguir chegar à altura deles. E aí o Viktor Frankl
pergunta, continua ali, né? Mas, Rabino, entenda uma coisa, não é concebível que este tenha sido justamente o sentido do Senhor ter continuado vivo após a morte dos seus filhos, para ser purificado por todos esses anos de sofrimento, para que o Senhor consiga se elevar e chegar até eles? E aí, o Franco continuou, né? Não está escrito nos Salmos que Deus guarda todas as lágrimas? Então, não é possível que todo esse sofrimento do Senhor não tenha sido em vão. E aí, nessa hora, o paciente virou uma chave, falou assim, realmente, pode ser que eu esteja nesse sofrimento para que eu me purifique, para que eu tenha a capacidade espiritual de chegar um dia próximo dos meus filhos no céu. E aí, nesse momento, houve um alívio do sofrimento. Por quê? Porque ele encontrou um sentido. Certo? E aí agora, o próximo tópico, ele vai falar da transitoriedade da vida. E ele fala o seguinte, justamente porque existe a transitoriedade da vida, isso não torna ela sem sentido. Pelo contrário, isso torna ela nossa responsabilidade. Justamente porque a vida passa, né? Tudo é transitório. As coisas vão se passando. Às vezes a gente fica assim, poxa, essa vida não faz sentido, porque uns nascem, outros morrem, uns nascem, outros morrem, e pronto, e é isso. Mas é justamente por ser isso que é de nossa responsabilidade agir conforme a vida que nos foi dada aqui na Terra, para cumprir com a nossa obrigação, para cumprir com o nosso dever de dar sentido à vida. E aí logo em seguida, já entrando nesse tema da responsabilidade, o próximo subtítulo se chama Liberdade e Responsabilidade, que ele fala o seguinte, algo que considero perigoso é a visão do homem que desconsidera a sua capacidade de se posicionar em relação a determinadas circunstâncias. Porque ele fala o seguinte, o homem, ele não é totalmente condicionado às suas circunstâncias e ele não é determinado pelo seu destino. E ele vai falar assim, sua existência depende do que ele faz dela a cada instante. O homem, ele tem liberdade. No outro vídeo eu falei que o homem, ele tem liberdade de e liberdade para. Aliás, ele não tem liberdade de, mas tem liberdade para, né? Às vezes é uma pessoa deficiente, vê sem uma mão. Essa pessoa, ela não tem liberdade de, se ela vê sem a mão, de escrever com essa mão, mas ela tem liberdade para aprender a escrever com a outra. Você entende? Um exemplo bem chulo, mas assim, isso é para tudo na vida. E com essa liberdade, existem as liberdades de escolha. Então, por isso que ele fala que sua circunstância não delimita quem você é, não diz quem você é, tá? E ele fala assim, o homem é capaz de mudar o mundo para melhor, se possível, e de mudar a si mesmo para melhor, se necessário, porque ele não é determinado a um fim e as circunstâncias dele não determinam ele completamente. E aí ele fala assim, inclusive eu enxergava isso no campo, porque lá dentro existiam alguns companheiros que se comportavam como porcos e existiam outros companheiros que se comportavam como santos, todos no mesmo campo de concentração. Qual deles será manifestado, se homem, se porco ou se santo? Isso depende de decisões, mas não de circunstâncias, porque todos ali tinham a mesma circunstância, mas uns eram porcos, outros eram santos, agiam como, né? Bom, e é isso, praticamente. E aqui, por fim, ele coloca um subtítulo aqui mais pequenininho, só para acrescentar mesmo, que se chama Credo Psiquiátrico. Que é isso que eu acabei de falar. Não há condicionamento neste mundo capaz de nos roubar a liberdade de escolher. Então, o que fique claro aqui nesse livro é o seguinte. O que a logoterapia fala? Que você é livre para você escolher as suas ações, para você tomar decisões. Você é livre para agir de determinadas formas, independentemente das suas circunstâncias. Tá?
A circunstância não te molda, não te determina. A vida, ela tá perguntando para você qual o sentido dela e você tem que responder isso diariamente. E a gente deve sempre buscar ser instrumento de serviço no mundo, né? Lembrando sempre que essa tensão entre quem eu sou e quem eu devo ser vai sempre existir. Então é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhe aí no canal, curte, compartilhe, envie para quem você achar interessante e até o próximo vídeo.